Olá, pessoal, sejam bem-vindos de volta ao nosso canal. Meu nome é Arthur, eu sou neurologista e nesse vídeo de hoje eu vou tirar algumas dúvidas de vocês sobre a medicação chamada bupropiona, que é um antidepressivo, mas também é usada com outros intuitos, como, por exemplo, na perda de peso, em pacientes que queiram parar de fumar ou pacientes com disfunção sexual, entre vários outros. Nesse vídeo eu vou explicar para vocês mais detalhes sobre essa medicação. A bupropiona é um antidepressivo um pouco diferente de outros que a gente já comentou aqui no nosso canal. Ela é um inibidor da recaptação de dopamina e noradrenalina, aumentando esses dois neurotransmissores nos circuitos cerebrais, diferente de outros, da maioria dos antidepressivos que tem o principal alvo, a serotonina. Então, muitas vezes é usada com outros antidepressivos para melhorar esses circuitos e melhorar os sintomas alvos que a gente tenta tratar nos pacientes. Entre as indicações da bupropiona, as duas que estão em bula são o tratamento da depressão, ou seja, do transtorno depressivo maior, e na cessação do tabagismo. São aqueles pacientes que querem parar de fumar e essa medicação ajuda com esse intuito. Outras indicações também que não estão na bula incluem no tratamento da depressão bipolar, no tratamento do transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, na disfunção sexual e os pacientes que querem perder peso. É muito usado por endocrinologistas, muitas vezes associam a bupropiona a outras medicações com o intuito de ajudar na perda de peso. As apresentações da bupropiona são em comprimidos de 150 e 300 miligramas, e as doses vão de 150 a 400 miligramas ao dia, que é a dose máxima. E os nomes comerciais, vou deixar alguns aqui embaixo para vocês podem ver que alguns têm XL no nome e outros não têm. O XL quer dizer que é uma medicação de liberação prolongada. Geralmente, a gente escolhe o XL porque o efeito dele a longo prazo é melhor. Entre as principais vantagens da bupropiona, uma que a gente pode incluir é que quando ela é associada a outro antidepressivo, geralmente os inibidores seletivos da recaptação de serotonina, como, por exemplo, a fluoxetina, a sertralina, o escitalopram, tem pacientes que não respondem a esses antidepressivos. Quando a gente associa a bupropiona, tem um efeito sinérgico. Os pacientes têm uma melhora do quadro depressivo com a associação desses dois antidepressivos de classes diferentes. É comum também a gente ver pacientes que usam antidepressivos têm disfunção sexual. Então, muitas vezes é associada a bupropiona para tentar reverter esses efeitos de disfunção sexual causada por outros antidepressivos. É uma medicação também que pode melhorar a lentificação psicomotora, aquele paciente que é bastante lento, tem dificuldade cognitiva, como é uma medicação que tem um efeito ativador, pode deixar esse paciente um pouco mais acelerado e melhorar sintomas de apatia, aquele paciente que não tem motivação para fazer nada. Então, essa medicação pode ter um efeito positivo nesses casos. E também pode melhorar a atenção em pacientes com transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Quando a gente vai olhar a estrutura da molécula da bupropiona, ela é semelhante à da ritalina, que é o metilfenidato, que é uma medicação usada no tratamento do transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. A ritalina também atua em circuitos de dopamina e de noradrenalina, assim como a bupropiona. Então, ela é usada off-label em pacientes com TDAH. Entre as dicas de uso, uma orientação é sempre dar preferência a formulações XL, porque o efeito prolongado é melhor e geralmente causa menos efeitos colaterais e mantém o nível sanguíneo da medicação mais contínuo durante todo o dia. Essa medicação deve ser tomada sempre de manhã, evitar tomar à noite, porque pode causar insônia. Não usar doses acima de 450 miligramas. Se um paciente, por exemplo, chegou até a dose máxima de 400 miligramas sem uma resposta adequada, o ideal é ou suspender a medicação, trocar por outro remédio, ou então reduzir e pensar em associações. Porque quando a gente chega em doses altas, 450 miligramas ou mais, existe um risco de o paciente apresentar convulsões ou crises epiléticas. Ele pode ser usado juntamente com adesivos de nicotina para ajudar o paciente a parar de fumar, não tem problema usar juntamente. E cuidado também em pacientes que são muito ansiosos ou agitados, a gente deve começar a medicação em doses baixas e aumentar bem gradualmente para evitar que o paciente fique mais agitado e mais ansioso. Alguns pacientes, mesmo os que não são ansiosos, nos primeiros dias de tratamento, podem apresentar ansiedade, agitação e até irritabilidade. Entre os efeitos colaterais, os mais comuns são insônia, principalmente se tomar medicação à tarde ou à noite, então a orientação é sempre tomar pela manhã, dor de cabeça, isso é mais comum principalmente nos primeiros dias de tratamento, e alterações do trato gastrointestinal, como náuseas, vômitos e boca seca. Outros efeitos colaterais comuns incluem perda de peso, que isso pode ser até usado para alguns pacientes, podem até gostar desse efeito colateral, e perda de apetite, tontura, agitação, zumbido,
Alguns pacientes têm uma sudorese excessiva, tá? Durante o dia, durante vários momentos do dia, podem ficar suando muito, e algumas reações alérgicas em pele. Alguns cuidados que a gente deve ter com o uso da bupropiona incluem, quando o paciente está usando o tramadol, isso aumenta o risco de ter convulsões, então sempre perguntar quais medicações que os pacientes estão usando. Quando a gente usa com os antidepressivos tricíclicos, como a amitriptilina, nortriptilina, a bupropiona pode aumentar o nível sanguíneo dessas medicações e causar mais efeitos colaterais. Os pacientes que têm epilepsia não devem usar essa medicação pelo risco de apresentarem crise convulsiva, ela diminui o limiar convulsivo. Pacientes que têm história de anorexia ou bulimia, como é uma medicação que causa perda de apetite e perda de peso, pode piorar o quadro de anorexia e bulimia desses pacientes. Evitar em pacientes que tenham insônia grave, porque é uma medicação que pode causar insônia. E pacientes que têm um transtorno bipolar, caso a gente decida usar essa medicação nesses pacientes, deve ser usado com cautela, porque o paciente pode estar em depressão, ele pode virar para a fase de mania. Então, geralmente, quando é usado em pacientes com transtorno bipolar, é uma medicação que é associada a neurolépticos, ou os antipsicóticos. Então é isso, pessoal. A bupropiona é um antidepressivo um pouco diferente de outros que eu comentei aqui no nosso canal. Ela, quando usada de maneira corretamente, pode trazer grandes benefícios aos pacientes, tentando buscar alguns efeitos-alvo e tratar alguns sintomas específicos. O uso off-label pode ajudar bastante outras condições que não sejam depressão. E se você já usou a bupropiona ou conhece alguém que usa, por favor, encaminhe esse vídeo, se inscreva no nosso canal. E se tiverem qualquer dúvida sobre a bupropiona, deixem aqui nos comentários. Obrigado e até mais.